Olá, consultor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Valéria Didier, sou consultora de imagem e você está aqui nesse canal porque você, juntamente comigo, quer descobrir todos os segredos por trás da consultoria de imagem e também da análise cromática. E olha só, se você é novo aqui nesse canal, sim, porque o nosso canal ainda é um baby, ainda é um canal novinho, começou aí tem pouco tempo, mas já tem muitos vídeos. Portanto, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho para você receber toda semana os nossos vídeos novos. Pelo menos 3 vídeos novos por semana, inteiramente para você. Claro, deixa aqui seu comentário, suas dúvidas. Eu quero saber quem é você, quem é esse meu colega de trabalho aí no mundo divertido da consultoria de imagem. E hoje o papo é sobre erro nas cartelas de cores. Afinal de contas, quando é que a gente considera que houve um erro no resultado de uma análise cromática? Você sabe distinguir quando houve erro no seu cliente ou não? Então, fica ligado que a gente vai conversar sobre isso agora. Muitos alunos têm muito medo de fazer um teste de análise cromática e não conseguir acertar o resultado. A gente sabe que a análise cromática, aquele testezinho dos tecidos para a gente saber qual é a paleta de cores do cliente, a gente sabe que esse teste não é um teste matemático, é um teste empírico, ou seja, é uma experiência, é uma comprovação que aparece ali no espelho na hora. A gente vai passando os tecidos e a gente vai descobrindo quais são as cores que mais harmonizam com o nosso cliente, quais as cores que combinam com a beleza do nosso cliente, quais as cores que combinam com a personalidade do nosso cliente, até a gente chegar no resultado final. Eu costumo dizer que a análise cromática é muito mais um jogo de quebra-cabeças, onde a gente vai encaixando as peças até chegar no checkmate. Só que o que é que acontece? Muitas vezes o aluno, principalmente logo depois que se forma, ele fica inseguro, ele não sabe se realmente ele está fazendo a coisa certa, se ele está entregando um resultado certo para o cliente. E aí, claro, pode existir os famosos erros de cartela, mas existem alguns truques, alguns atalhos que eu vou falar para você agora de como você ter certeza que o resultado que você entregou para o seu cliente é um resultado certo. Primeira coisa que você tem que entender é: a análise cromática é um teste individual, é subjetivo. A análise que você faz do seu cliente pode ser diferente da análise de um outro consultor de imagem, de um outro especialista de cores. Cada um tem um olhar diferenciado. Isso não quer dizer que cada um pode dar o resultado que quer, não. Mas às vezes os resultados eles são parecidos, apesar de não serem exatamente iguais, e mesmo assim a gente não considera que houve um erro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você faz um teste de análise cromática e o seu cliente ele tem como resultado outono quente. Mas aí o cliente não ficou satisfeito, contrata uma outra pessoa e essa outra pessoa, que também é uma super especialista em cores, entrega para essa pessoa, para esse cliente, um resultado de outono suave. E agora, será que houve um erro? Olha, na minha opinião e no que apontam aí os livros de análise cromática, a gente não pode considerar um erro porque esses resultados eles estão dentro da mesma família, a família do outono. Então, um outono quente e um outono suave, qual é a cartela que fica melhor no cliente? Será que ele harmoniza melhor com o resultado de temperatura, com o resultado de intensidade ou até mesmo de profundidade? Se fosse aí um outono escuro, a questão é: qual é o olhar individual que um especialista tem na hora? Será que ele achou que o cliente ficava melhor com o resultado de temperatura e ele entrega para o cliente um resultado sendo outono quente, aqui nesse exemplo que a gente está falando? Um outro especialista tem um olhar voltado para a intensidade, entrega um resultado de outono suave. Eu acredito que nesse caso aí, nenhum dos dois especialistas estão errados. É uma questão de subjetividade, é uma questão de olhar. Quando a gente tem resultados aí que são próximos e que estão dentro da mesma família, eu não consigo achar que aí tem um erro. Não existe um erro, porque você está aí dentro da mesma família. Então, se é outono escuro, outono quente, outono suave, não acho que tem um erro muito grave. Agora, se você tem um teste de análise cromática, o seu cliente entra no resultado de outono, ele não fica satisfeito, ele contrata uma outra pessoa e esse outro especialista entrega para ele um resultado de primavera clara,
Então aí eu acho que realmente um dos dois ele está errado. Por quê? Porque um cliente não pode ser outono e ao mesmo tempo primavera, mas ele pode passear tranquilamente dentro do outono ou dentro da primavera, não existindo um erro. Então a primeira coisa é, se você está aí na dúvida entre, será que meu cliente ele tem um resultado melhor de temperatura, de profundidade ou intensidade, mas a dúvida só varia entre as dimensões das cores e não propriamente dito nas estações, você não está com dúvida entre estação A e estação B, fica tranquilo, porque isso é uma questão de olhar individual, é subjetivo. Não vai haver um grande erro, não vai haver um grande desespero aí se o cliente ele recebe uma cartela de outono quente e na verdade ele ficaria melhor com suave. Não, as cores do outono, as cores da primavera, do inverno e do verão, as 3 cartelas de cada uma dessas estações são muito próximas, elas têm uma variação muito leve, então entregar aí um ou outro não vai fazer tanta diferença. Então, primeiro atalho para você ficar tranquilo que se isso acontecer, isso não é propriamente um erro. Claro que quando a gente está ali fazendo o teste, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa analisar o cliente, a beleza natural do cliente, cabelo, pele, olho, sobrancelha, ver a questão do temperamento. Se você não sabia que existia relação de temperamento, não deixa de ver a série que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui no card da descrição, uma série que eu fiz falando justamente sobre a relação dos temperamentos com as cartelas, é muito interessante. Isso também ajuda muito na hora de você estar em dúvida entre uma coisa e outra. O temperamento, ele puxa muito para um resultado, seja de temperatura, de profundidade ou de intensidade. Então, nesse caso aí, fica tranquilo que não vai existir um erro. Agora, você precisa analisar o seu cliente melhor. Você precisa estar ali com o seu cliente ali na frente, você precisa pensar, ok, o meu cliente, ele tem uma beleza que se parece mais com o quê? Primavera, verão, outono e inverno. Sempre quando a gente recebe um cliente, a gente não vai à cega totalmente para esse cliente, não. A gente já tem mais ou menos uma noção de qual é o tipo de beleza que ele mais ou menos se encaixa. A gente sempre fica na dúvida entre uma e outra estação. Então, quando o cliente ele manda uma foto para você, quando você está conversando com ele no WhatsApp, você abre aquela foto, por mais que tenha filtro, você já tem uma leve ideia de onde o cliente pode ir, para lá ou para cá. Então, assim, quando você estuda realmente as características, quais são as características de pele, cabelo e olhos de primavera, de verão, de outono e do inverno, você consegue ficar muito mais tranquila, porque você tem mais domínio da parte teórica. Claro, o resultado que importa é o resultado final do espelho, é o que os tecidos vão lhe mostrar. Mas se você sabe a parte teórica, isso lhe ajuda muito. Um outro ponto que também vai lhe ajudar muito a evitar erros de cartela é a questão do temperamento. Você precisa saber como é o seu cliente. Sabe quando você vai fazer o teste, você manda um linkzinho, olha, faz aqui esse teste de temperamento, eu queria te conhecer, compartilha comigo umas fotos, coisas que você gosta, paisagens que você acha bonito. Por quê? Porque quando você conhece um pouco o seu cliente, você também pode minimizar os erros de cartela. E aí você pega um cliente que tem um temperamento super sanguíneo, é uma pessoa pra cima, é alto astral, é aquela coisa, sabe aquela alma que tem uma coisa que, uma energia que sai da pessoa. Pois bem, você tá ali na dúvida, você vai fazer o teste e você não sabe bem se a pessoa ficou melhor com brilhante ou opaco, né? Então como é que você vai entregar um resultado de opaco com uma pessoa que é sanguínea? Não tem como. Então nessa hora, eu diria que não é nem tanto a questão ali da intensidade da beleza da pessoa que conta. Eu, nesse caso, quando eu tô em dúvida entre brilhante e opaco, eu olho muito para o temperamento. Ela tem um temperamento, sabe, que comporta mais cores, ou ela é uma pessoa mais tranquilinha, tá? Ela é uma pessoa, de repente, muito colérica, é muito intensa, e aí você tá na dúvida entre quente ou escuro, né? Então, se ela tem essa coisa do colérico, talvez a cartela quente segura melhor. Então, o temperamento, ele ajuda muito a minimizar também os erros de cartela. Então, olha só, 3 coisas que eu falei pra você, tá? Vamos fazer aqui um resumo do vídeo, que ele tá um pouco longo, mas é importante esse assunto. Primeira coisa, não ficar tão estressada se houver uma variação dentro da mesma família. Se a questão ali entre as dimensões, temperatura, intensidade e profundidade, não existe um erro grosseiro. Segunda coisa, você precisa estudar mais profundamente qual é a beleza das estações. Quando você sabe as características de cabelo, pele e olhos de cada estação, você também minimiza muito a possibilidade de entregar uma cartela errada para o seu cliente. E o terceiro ponto é saber o temperamento.
Quem é o seu cliente? Ele é colérico, é sanguíneo, é fleumático, é melancólico? Você sabe que as cartelas têm relações aí com os temperamentos, eu já falei sobre isso, vale a pena você assistir nossa série sobre essa relação aí dos temperamentos com as cartelas para você entender que se você tiver na dúvida no resultado final do teste, isso aí vai te ajudar e vai fazer com que o cliente se sinta ainda mais conectado com o resultado dele. Aprendeu? Agora você vai colocar a mão na massa, até porque o grande segredo de tudo isso aqui é treino. Não adianta você saber teoria, não adianta você ter feito a formação mais cara, não adianta você ficar com medo, você tem que colocar a mão na massa, você tem que treinar. Treinar com pessoas, treinar o olhar, treinar na rua, fica observando as pessoas na rua, ver que tipo de beleza elas têm, observa as pessoas na televisão, nas redes sociais, faz um teste. Imagina aquela pessoa com a roupa branca, off-white, pink, laranja, imagina, tenta aí achar conexão das cores da pessoa com a cartela de cores. É assim que a gente minimiza os erros, sabendo que errar faz parte da profissão de qualquer pessoa. Se você entregou um resultado errado, não tem por que ter vergonha. Vai lá, liga para o seu cliente, passa um WhatsApp, se desculpa, se oferece para refazer o teste de forma inteiramente gratuita e tá tudo certo. É muito melhor para o cliente ter um teste refeito do que você ficar com vergonha e deixar o cliente aí iludido por muito, muito tempo. Combinado? Gostou do vídeo? Então, ó, deixa seu like agora mesmo, não perde tempo, vem fazer parte da nossa comunidade, ó, #consultores, consultores de imagem, que vivem de consultoria de imagem, que fazem dinheiro, que buscam sucesso e que têm amor pela profissão. Espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.